Bom, então nós vamos fazer a introdução através do exercício da aula 2, que é equações diferenciais ordinárias, que trata das equações diferenciais exatas de primeira ordem. Então aqui eu tenho a equação de primeira ordem. A gente tinha visto em aulas anteriores que uma equação de primeira ordem pode ser escrita assim: um amxy dx mais um amxy dy igual a zero. Então essa aqui está naquela forma lá. Então resolver essa equação diferencial. Na aula 2 aí nós chegamos na demonstração que a fórmula de obter as curvas integrais, de achar a função g de x, y, é exatamente essa aqui. Integral de m desde x0 até x da função m aqui aplicada no t e no y0 dt. Mas a integral da n de xt, agora o t vai na segunda posição, é dt. Veja que aqui não põe x0, igual colocou aqui nesse espaço aqui o y0. Só aqui que a gente coloca o y0. Então, de y0 até um certo y, onde o y ponto por x e y ponto qualquer na região onde está definida a solução, uma região R. Bom, então a gente vai utilizar essa expressão para achar as integrais. Depois a gente faz o g de xy igual a c, a gente acha as curvas integrais. Por que a gente vai achar curvas integrais em vez de achar a solução y de x? É porque às vezes nem sempre é possível explicitar a função y como uma função de x. Então a gente vai achar as curvas integrais. Então nós vamos estar fazendo esse exemplo. Então você observa que o meu m, esse aqui é o meu m, minha função é m de xy, e esse aqui é exatamente o meu n de xy. Então vamos ver o que dá aquelas coisas lá. Agora esse ponto x0, y0 é qualquer ponto onde a função está definida, as funções m e n e respectivamente suas derivadas estejam definidas. Veja que eu não tenho restrição nenhuma, eu posso escolher o ponto x0 e 0. Poderia ter escolhido 2 e 3, menos 4 e 1, não importa. A única coisa que vai modificar é o valor da constante aqui. O valor da constante que vai modificar nos problemas práticos. Bom, então a gente vai escolher x0 como sendo 0 e y0 como sendo 0. Então vamos achar primeiro o m de t, o y0 é sempre feito igual a 0. Esse é o x0 e esse é meu y0. Então fazendo isso, no lugar de x nós colocamos t, então vai ficar 3t ao quadrado, aqui o y é 0, então 3t ao quadrado, né? E meu x0 vai ser 0. Então agora vamos calcular o n de x e t. Observe que o meu x vale x mesmo e o meu y equivale t. Então vai dar 2xt. Colocando aqui, ó, x vale x mesmo e o y vale t. Então 2x dt, isso é o meu n de xt. Então substituindo agora lá, nós vamos achar as nossas integrais. Eu vou achar a minha função g de xy, que é uma função de acordo com a definição. Na hora que eu derivar em relação a x dá essa expressão aqui, na hora que eu derivar lá em relação a y, vai dar essa expressão. Isso vão ser as integrais dessa equação diferencial, ou seja, eu estarei resolvendo a equação diferencial se eu achar essa função g de xy, que satisfaz essas duas condições. Ou seja, derivo o g em relação a x me dá o m, derivo o g em relação a y me dá o n. Essa é a função que eu preciso de encontrar. Que função é essa? Então, substituindo aquilo lá, vou ter integral de 0 até x de 3t ao quadrado dt, mais integral de 0 até y de 2xt dt. Integrando, a integral de 3t ao quadrado dá t ao cubo. Então t ao cubo variando de 0 até x, mais a integral aqui em relação a t. Está vendo que é dt, vou integrar em relação a t. Então isso vai dar x t ao quadrado de 0 até y. Se eu derivar aqui em relação a t, dá 2xt. Volta para cá. Bom, substituindo o limite superior, dá x ao cubo. Menos o limite inferior, 0 ao cubo é 0.
mais, substituindo na outra, o meu t por y dá xy ao quadrado. Agora, substituindo o meu t por zero, menos zero. Então, a minha g de xy é exatamente x ao cubo mais xy ao quadrado. Eu poderia acrescentar uma constante aqui, mais c também. Observe agora que essa função aqui, se eu derivar em relação a x, derivar em relação a x que dá 3x ao quadrado, derivou em relação a x que dá 1, então só sobra o y ao quadrado. Então dá exatamente esse primeiro membro. Se eu derivá-la em relação a y, aqui dá 0 e aqui dá 2xy, que é exatamente esse coeficiente. Então elas são as integrais. Eu encontrei a função de tal forma que a derivada em relação a x dá esse m e a derivada em relação a y dá esse n. Agora, eu posso acrescentar uma constante aqui, botar aqui menos c. Então aí eu tenho as integrais. Agora, se eu boto assim, g de xy igual a zero, eu vou ter x ao cubo mais xy ao quadrado menos c igual a zero. Posso passar o c para lá, vai ficar x ao cubo mais xy ao quadrado igual a c. Então essas são as curvas integrais. Observe que aqui eu ainda posso explicitar o y em função de x. É só passar para lá o x ao cubo, passo o x dividindo, eu vou ter y ao quadrado igual a alguma coisa. Então aí o meu y seria mais ou menos, ou seja, eu teria duas soluções. Uma para a parte superior do eixo x e uma para a parte inferior do eixo x. Então, mas aqui eu estou procurando as curvas integrais. Nem sempre vai ser possível explicitar. Ou às vezes é muito trabalhoso explicitar. Então você está dando a curva das soluções. E aqui a gente pode plotar os gráficos de soluções, plotando essas curvas. Bom, a gente tem outro método para poder resolver equações desse tipo. Um dos métodos. Outro método. O outro método, você pega uma dessas funções, por exemplo, vou pegar aqui, 2xy dy. Se está em dy, eu vou calcular a integral disso em relação a y. Calcular a integral disso em relação a y vai dar xy ao quadrado. Aí, se eu integrei em y, eu procuro uma função f que dependa somente de x, tal que a diferencial desse termo que você obteve, xy ao quadrado, mais a f de x, seja exatamente igual aqui, essa diferencial aqui, ou seja, 3x ao quadrado mais y ao quadrado dx mais 2xy dy. Bom, procedendo dessa diferencial aqui, vou diferenciar em x, depois diferenciar em y. De lá já é diferenciado, já está diferenciado, basta diferenciar de cá. Então, diferenciando em x, vai dar y ao quadrado mais f' de x, tudo dx, certo? Isso aqui tudo dx, já que eu diferenciei em x. Agora diferenciando y. Bom, diferenciando y dá 2xy. Aqui diferenciando y vai dar zero, que não depende de y. Então, dy igual 3x ao quadrado mais y ao quadrado dx mais 2xy dy. Eu vejo que esse termo aqui eu posso cortar. 2xy dy com 2xy dy, pode cortar. De cá eu tenho um y2 dx, de lá também eu vou ter y2 dx, então vai poder cortar isso aqui também. Então eu vou concluir que o meu f' de x é exatamente 3x ao quadrado. Então, f' de x vai exatamente o meu 3x ao quadrado. Bom, se eu tenho f' de x, eu posso encontrar minha f de x que eu queria encontrar. Então, integrando em x, eu vou ter que f de x vai ser
x ao cubo mais uma constante, que eu vou chamar de ser 1. X ao cubo mais uma constante. Bom, agora essa daqui era exatamente a minha g de xy, essa função que aparece aqui no meio. Então eu vou concluir que a minha g de xy é exatamente x y ao quadrado mais minha f de x encontrado, que é x ao cubo mais c1. Bom, observe que a gente encontrou a mesma x ao cubo mais c1. Corrigindo aqui, tinha escrito x ao quadrado, x ao cubo. Então, x ao cubo mais c1 é a mesma solução que está lá. Agora, quando eu vou botar as curvas integrais, eu vou botar lá isso aqui igual a zero, vai dar um menos C1 eu chamo de C. Então, vou ter a mesma curva integral. Então, vou escrever assim, x y ao quadrado mais x ao cubo igual a menos C1. Esse menos C1 é exatamente o mesmo C meu, posso chamá-lo de C. Então, dei a mesma soma, só deu invertido aqui, ó, deu x ao cubo mais xy ao quadrado, aqui deu xy ao quadrado mais x ao cubo, ou seja, a mesma solução. Você poderia ter feito isso, em vez de integrar em dy, integrar essa expressão aqui em dx. Mas observe que isso aqui já daria a minha solução, na hora que eu integrasse aqui. Em x já me daria a minha solução. Ia dar, integrando em x aqui daria x y ao quadrado e aqui daria x ao cubo. Então o meu f de y daria 0. Eu vou fazer na próxima aula aqui esse mesmo exercício integrando primeiro em x. Vai ser o próximo passo.